Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós temos aula de língua portuguesa, é o plano 10, aula 1, né? Vocês vão precisar do estojo de vocês e do livro de vocês apenas hoje, tá? Então, lá no livro de vocês, na página 30, vai ter um poema, né? A Mochila de Mariela, né? Então, olha só. Mariela, a personagem do poema que você vai ler a seguir, carrega coisas bem estranhas na mochila. E você? Você tem mochila? O que costuma levar nela? Né? Então, precisamos pensar. Vocês têm mochila? Tem, né? O que vocês costumam levar na mochila de vocês? Então, vocês vão ler esse poema da Mariela. Lembra? Ó, a mochila de Mariela. A mochila de Mariela é uma mochila, tem um espaço em branco, porque depois vocês vão completar isso com algumas pistas que ela vai dar para vocês, tá? O que é que ela guarda nela? Guarda álbum guarda um colar de conchinhas, um chaveiro, uma fivela, 2 cadernos, 3 canetas, tinta verde, tinta e um estojo de. Ainda tem mais nessa mochila amarela. Tem boneca de um diário e um bilhete de Isabela, um chocolate em 2 chicletes e um pão com mortadela. Um dia me dá carona, Mariela, nessa mochila amarela. Então, né? Gláucia Lemos foi que escreveu esse poema do livro Cão Azul e Outros Poemas, tá? Então, aqui nesse poema aqui, tá faltando algumas palavras, né? Algumas palavras. Lembra que a gente já estudou poemas em outras aulas, que o poema sempre vai ter a presença, às vezes, de rimas, né? As rimas são sempre encontradas no final dos versos, né? Tá? Então, olha só. Lá na página 31, a número 2 diz assim: agora leia e complete o poema com as palavras do quadrado, dos quadros. Pista: essas palavras rimam com as que estão coloridas no poema. Então, olha só, aqui nós temos algumas palavras que precisam ficar, vocês vão ler e vão descobrir qual é o lugar que você vai colocar, você vai escrever no poema. Por exemplo, ó, eu vou pegar aqui uma palavrinha, ó, vou ler aqui. Figurinhas. Aonde será que aqui nesse poema, nestes espaços em branco, um deles vai encaixar a palavra figurinha? Então, você tem que ler a frase e descobrir em qual desses espaços que estão faltando vai a palavra figurinha, tá? Então, tem outras palavras também aqui para completar lá no poema. Aquarela, flanela, figurinhas que a prof já leu, preta, mariela, amarela e tablet. Tablet, né? Então, vocês vão descobrir qual parte que vocês vão colocar no poema. Depois que fez o número 2, vocês vão para 3. Então, circule no poema 3 palavras iniciadas com a última sílaba da palavra boneca. Então, olha só. Boneca. Qual que é a última sílaba da palavra boneca? K. Então, vocês vão escrever 3, vão circular lá no poema de vocês, nesse poema aqui, 3 palavras que que começam com o mesmo, com a última sílaba da palavra boneca, que é o K. Então, vocês vão procurar nesse poema palavras que começam com K, tá bom? Voltando lá do texto, a gente vai voltar aqui na atividade número 4. Pinte as palavras do poema de acordo com a legenda. Então, olha só. De amarelo, a palavra com P. De verde, palavras com B. Tá? E aí, o número 5, ó, complete o diagrama. Diagrama é esses espaços que estão faltando aqui. Com palavras do poema. Tá? Então, aqui já tem uma pista. Tá faltando uma sílaba no começo, uma sílaba no final.
E aqui no meio tem xi. Que palavras aqui no poema que tem, né? Xi, tá? Depois, a outra palavra aqui, ó, já tem a pista, que a primeira sílaba da palavra é fi. Vai voltar lá no poema e vai descobrir qual palavra que tem lá que começa com fi, para vocês completar aqui com as outras sílabas, tá? E assim vocês vão fazer com as outras palavrinhas aqui que estão sempre dando para vocês uma pista. Pinte a palavra que tem o maior número de sílabas e escreva quantas sílabas ela tem, tá? Então, depois que vocês completaram aqui, vocês vão contar qual é a palavra que tem mais sílabas. Vocês vão pintar essa palavra e aí no final vão contar quantas sílabas que tem e marcar aqui nesse quadrado, tá bom? Depois que fez isso, aqui a prof trouxe exemplos, isso aqui vocês não vão copiar, nós vamos só apenas conversar. Então, ó, vamos ler as palavras e perceber a diferença? Então, algumas consoantes a gente chama que elas são surdas, né? E outras consoantes, elas são sonoras, porque ocorre uma vibração nas pregas, nas cordas vocais. Então, quando a gente fala P, coloca a mão de vocês na garganta de vocês e falam o P, P. Agora falam o B, B. Né? Quando eu falo P, não acontece uma vibração na minha corda vocal, não dá uma tremidinha aqui, né? Mas quando eu falo B, dá uma vibração, né? Ocorre uma vibração com as cordas vocais. Então, continua com a mão na garganta e vamos agora falar a palavrinha debaixo do P. Qual é a outra palavrinha? Pote, né? Então, repete com a prof. Pote. Agora, vamos lá no grupinho do B e repetir a palavrinha bote. Vocês perceberam que aconteceu uma vibração nas nossas cordas vocais? Então, quando não ocorre essa vibração na corda vocal, a gente fala que é uma consoante surda. Mas quando ocorre essa vibração, é uma consoante sonora. Vamos ver a próxima palavrinha lá no P. Pelo. Agora com o B. Belo. Repete com a prof. Belo, né? Aconteceu uma vibração. Agora a última aqui na letrinha P. Pia. Agora lá com o B, a última palavrinha. Bia, tá? Então agora a gente percebeu que o P, ele não acontece essa vibração, mas com o B acontece. Agora, ó, outras palavras, ó, o F, fala F. Aconteceu alguma vibração? Não. Vamos falar o V agora. Aconteceu uma vibração nas cordas vocais? Sim. Então, vamos repetir com a prof a palavrinha lá na letrinha F, ó. Faca. Repete com a prof. Faca. Agora outra palavrinha. Farinha. A outra palavra. Filha. A outra. Feira. E a última palavrinha, fusca. Estão vendo? O F, quando eu vou falar o F, a consoante F, ela não tem uma vibração nas cordas vocais. Agora vamos falar o V. Olha só, a primeira palavrinha aqui de vermelho é a palavrinha vaca. Vaca. Vocês sentiram na garganta de vocês a vibração que acontece nas cordas vocais ou pregas, né? A próxima palavrinha, varinha. Repete com a prof. Varinha. Continuam com a mão no pescoço para vocês sentirem a vibração. Vida. Vela. Vulcão. Né? Então, quando a gente fala o V, tem uma vibração nas cordas vocais. A outra aqui, ó, é o T e o D. Olha aqui ó, as palavrinhas com o T. Rota, teto, tijolo, tucano, touca. Então, vocês vão repetir, vocês vão ler essas palavras com a mãozinha na garganta para vocês perceber se ela tem alguma vibração ou não. Agora, com as letrinhas, com a letrinha D, né?
Olha aqui, roda, dedo, dino, Davi, tá? Perceberam as diferenças? Então, a gente colocando a mão na nossa garganta, a gente vai perceber as letras que as nossas cordas vocais acontece aquela vibração, dá aquela tremidinha, né? E aquelas letras que não acontece nada, que é um som consoante surda que a gente fala, tá bom? Então, essas palavras aqui, vocês vão apenas ler, tá? Vocês vão apenas fazer esse exercício de colocar a mão na garganta, ler essas palavrinhas com o P, ler palavras com o B, ler palavras aqui no grupinho do F, palavras no grupinho do V, palavras no grupinho do T e palavras no grupinho do D, tá bom? Vocês vão treinar a leitura e já perceber também essa diferença, tá bom? Treino bastante, faça essa leitura. Abraços, crianças, e até a próxima aula.